Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é uma aula assim, ó, para relembrar as memórias do início da costura. Na época da faculdade, eu vendia muito porta-absorvente para as colegas de sala, para as professoras, enfim, para todo mundo. E é isso que eu vou ensinar para vocês nessa aula de hoje. Vou te ensinar a como fazer esse porta-absorvente. É uma peça muito rápida, fácil de fazer. Dá para você vender baratinho e ainda lucrar muito, porque vai super pouquinho material. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que rola por aqui. E se você gosta das minhas aulas aqui no canal e quer aprender ainda mais comigo, não esquece, aqui no box de informação desse vídeo tem o link do meu site. Dá uma passadinha lá no site para você conhecer as minhas aulas e matrizes e vir ser a minha aluna. Os projetos do Farolzinho Ateliê são um sucesso entre as costureirinhas e meninos. E aí, estão curiosos? Então vamos lá aprender a como fazer esse lindo porta-absorvente. Vem comigo! Esse passo a passo é super rapidinho e muito lucrativo para você vender e produzir várias peças aí no seu ateliê. Para fazer o nosso passo a passo, você vai precisar um conjunto de botões, você pode escolher, decidir qual você quiser, pode usar tic-tac, eu vou usar o botão Eberle, aí você decide qual fica melhor aí para o seu projeto. Para fazer a nossa aba, eu vou fazer aqui um quadradinho medindo 8 centímetros por 6, corto 2 vezes no tecido e uma vez na manta R2, e aí eu já aderi em um lado do meu tecido. Com o cone de linha, eu arredondei aqui as minhas pontinhas. Para os nossos bolsinhos, você vai precisar de 2 retângulos medindo 11 centímetros por 20. A gente dobra assim ele ao meio. Vamos passar e reservar. E para o corpo da peça, você vai precisar de 2 tecidos. Um para o lado de cima e um para o forro. Eu sempre corto o forro um pouquinho maior. A nossa peça não vai viés, então é bem facinha de fazer. Você faz rebatido. E sempre que eu vou fazer rebatido, eu prefiro fazer o tecido de forro um pouco maior. O tecido, depois de matelado, que a gente vai fazer o matelacê junto, você deve refilar ele medindo 11 centímetros por 22. Então, ele tá um pouquinho maior aqui, porque eu vou matelar e depois eu refilo. E eu tô utilizando nesse projeto manta R2. Agora aqui eu vou fazer o meu matelacê e eu risquei toda a minha peça aqui, ó, com a minha caneta térmica. E uma dúvida que sempre surge quando a gente vai utilizar um tecido colorido como esse é: que cor de linha escolher? Sempre, então, escolha pelo fundo da sua peça, tá? Então, tá aqui o tom mais escuro. Se você não tiver o tom certinho, você pode escolher um tom mais escuro ou um pouquinho mais claro. De preferência, sempre mais escuro. O meu tom vai ser um pouquinho mais claro, porque eu não tenho o tom mais escuro. Ele é um roxo aqui, bem escuro, quase um preto. Eu tô fazendo aqui o quilt da minha peça utilizando um ponto decorativo. E o ponto decorativo que eu tô utilizando é o de número 25. E aí aqui, ó, uma dúvida que sempre surge é, quando a gente vai fazer o ponto decorativo, principalmente como esse que ele é em ondas, como que eu vou centralizar o meu ponto? E aí, você sempre se atenta pelo meio aqui, ó, do seu calcador. E aí, você vai fazendo o seu ponto, ó, colocando o meio do seu calcador sempre na risca que você fez. E assim, o seu matelacê vai ficar sempre certinho. Então, o meu matelacê está pronto. Eu refilei a minha peça e ela ficou medindo 11 centímetros por 22 e a gente vai reservá-la. Agora aqui, eu vou passar uma costurinha em toda a volta da minha lapela para poder fazer o arredondado.
Então, a minha peça ficou dessa forma, eu já passei e refilei. Agora, eu vou colocar o direito do meu tecido com o direito do meu forro e vou passar uma costura aqui em toda a volta, deixando essa parte aqui sem costurar pra gente desvirar. Costurei aqui a minha peça e agora eu vou refilar todo o excesso. Agora que eu já refilei todo o excesso, eu vou dar uns piquezinhos aqui na parte arredondada e vou desvirar a minha peça e vou passar. Agora aqui eu tô com a minha peça praticamente toda pronta e é só a gente montar o sanduíche. A minha peça ela ficou com 11 por 22 finalizada e eu arredondei todos os cantos. Tô com a minha lapela aqui que eu já desvirei e rebati. Juntei aqui as minhas pontinhas, marquei com um pique o meio e eu fiz a mesma coisa aqui na minha peça. Eu vou juntar aqui pique com pique, vou colocar um alfinete e vou passar aqui na minha borda uma costurinha de segurança. Depois, eu venho aqui com os meus bolsinhos, posiciono eles dessa forma. Lembrando que eles estão dobrados, então a parte da dobra fica pro lado de dentro. E também passo uma costura prendendo esses bolsos. Então, primeiro eu vou costurar minha lapela. Retiro o alfinete. Vou posicionar aqui o meu primeiro bolsinho e vou alfinetar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, com os bolsinhos alfinetados, eu viro pelo avesso e vou fazer a minha costurinha, porque como tá arredondado, fica mais fácil para eu costurar. E agora, me certifico que ficou tudo presinho, ó, um bolsinho aqui deu uma viradinha, então eu vou desmanchar e vou costurar. O resto tá tudo ok. E agora eu vou retirar os meus alfinetes e vou refilar o excesso de tecido. Agora aqui é só a gente posicionar direito do meu bolsinho com o direito do meu forro. Dessa forma, eu vou alfinetar também toda a minha peça. E agora, com a peça toda alfinetada, é só você fazer uma costura em toda a volta fechando. Lembre-se sempre de não começar a costurar pelo lado que tem a lapela, porque ele precisa do reforço para ficar bem fechadinho. Então, eu começo pelo lado de cá, deixando uma abertura de uns 3 dedos para depois a gente desvirar a nossa peça. Finalizei a minha costura, eu vou retirar aqui os meus alfinetes e agora eu vou refilar a minha peça, retirando esse excesso de tecido e depois eu faço um piquezinho em todas as partes arredondadas. Agora aqui é só a gente desvirar a nossa peça, eu coloco aqui o meu dedo, empurro aqui o final da minha peça pra cá e aí eu vou desvirar ela. Aproveito por essa abertura para poder deixar certinho todos os meus cantinhos. Uso aqui um pincel para me auxiliar. Bom, então aqui a nossa peça tá pronta e onde a gente virou fica essa aberturinha aqui. Você pode rebater com pontinhos à mão, tá? E deixa a sua peça dessa forma. Ou então você pode fazer como eu vou fazer aqui nesse projeto, nem fechar essa aberturinha aqui. Você só desvira o seu bolsinho e aí a gente rebate
toda a nossa costura aqui à volta, que daí você já consegue fazer o fechamento que ficou, né, essa abertura que ficou aqui por esse lado. Então, eu vou fazer uma costura aqui em toda a minha volta com um calcador de máquina, que é o 0,75 em toda a minha volta. Bom, então aqui a minha peça já está rebatida na hora de fechar, fica dessa forma. E agora eu vou colocar o meu botãozinho de fechamento aqui na minha peça. Eu vou furar aqui com um agulhão no meio da minha peça, de forma que ele vaze até aqui embaixo. E agora eu vou colocar o meu botãozinho. Aqui no canal já tem passo a passo onde eu ensino para você a como aplicar esse tipo de botão. Apliquei aqui a frente do meu botão e aqui do lado de dentro da minha peça, vai fechar aqui. Eu vou abrir aqui e encontrar a minha marcação. Já encontrei a minha marcação, coloco o meu botãozinho aqui. E ficou desse jeitinho. E aí, a nossa peça finalizada, ela fica dessa forma, ó. Ela cabe aqui, gente, até 2 absorventes de cada lado, tá? Fica uma carteirinha, não serve só para absorvente durante o ciclo menstrual, serve também para colocar aqueles absorventes de seio, tá? Fica uma carteirinha super charmosa e bem feminina. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de fazer junto comigo esse lindo porta-absorvente. Eu falei pra você que a aula era super fácil de fazer e que ia pouquinho material. E eu espero que essa peça possa acrescentar no seu catálogo de produtos. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir e incentivar o meu conteúdo. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!